Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui sobre a Lei 8.112, agora continuando com a questão 51. Julgue o item abaixo como certo ou errado. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob o controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses, certo ou errado? Então a ideia é essa, entender aqui se as pessoas que trabalham com raio-x, com substâncias radioativas, se essas pessoas precisam ser submetidas a exames médicos, a cada 6 meses. E isso, gente, é correto, beleza? Está lá no artigo 72 e fala justamente sobre isso, falando que os servidores que trabalham nessas áreas que tem radiação, raio-x ou radioatividade, substâncias radioativas, precisam passar por exames médicos a cada 6 meses, tranquilo? Vamos à questão 52. Essa aqui é sobre hora extra, serviço extraordinário. Também uma questão que muitas vezes é cobrada aí nos concursos públicos, beleza? O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 4 horas por jornada. E aí, galera? Então aqui você precisa analisar algumas coisas, Primeiro, se a remuneração pelo serviço extraordinário, pela hora extra, será de 50% em relação à hora normal. E segundo, se o limite máximo também é de 4 horas por jornada de trabalho. E também se somente será permitido hora extra, serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias. Bom, já marcou aí, já pensou direitinho. Então, a alternativa aqui está errada por um motivo, apenas um motivo. A questão aqui é o limite máximo de horas por jornada de trabalho, que aqui diz que é de 4 horas, mas na verdade são 2 horas, ok? Então lá no artigo 73 fala sobre isso, 74. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, ok? Então se sua hora fosse, exemplo, R$100, passa a ser 150 na hora extra, beleza? E o limite máximo é de 2 horas por jornada, por dia, E também o serviço extraordinário só pode atender às situações excepcionais e temporárias. Não pode ser algo permanente, ok? Tem que ser algo excepcional e temporário, beleza? Vamos a mais uma questão? O serviço noturno, agora está falando de serviço noturno, é diferente de serviço extraordinário. Serviço noturno você vai trabalhar à noite, Prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 32 segundos. E aí, galera? Tente aí marcar certo ou errado. Você lembra disso? Já viu a lei? Então, galera, isso aqui são alguns detalhes. Serviço noturno, Que horas é que começa? Realmente, começa às 22 horas e vai até 5 horas da manhã. Tente aí usar algum mecanismo para você lembrar de 22 até as 5 da manhã, ok? 5 da manhã, pense que é a hora que os coaches gostam de acordar, 5 da manhã. É a hora que acaba o serviço noturno, beleza? E o valor acrescido, porque você recebe mais se você trabalha à noite no serviço noturno. Você vai receber aí 25% a mais também, ok? E engraçado, interessante essa questão da hora. A hora tem 52 minutos e 30 segundos. É computado para cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Então a hora é um pouquinho reduzida, beleza? Então isso está certo. Está lá no artigo 75, ok? Estou falando aqui justamente disso. De 22 às 5 é o período, 25% de acréscimo e a hora tem 52 minutos e 30 segundos, beleza?
Tranquilo, né? Vamos a mais uma questão agora 54. Independente de solicitação, agora está falando aqui de adicional de férias, né? Será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. E aí? Certo ou errado? Independente de solicitação, será que é? É 1/3 o valor que será pago a mais aí no período das férias? Sim, claro, tudo certinho, ok? Lá no artigo 76 fala justamente sobre isso, que é independente de solicitação. O servidor não precisa solicitar o terço das férias, ele vai ser pago ao servidor sem solicitar 1/3 da remuneração. Então, se sua remuneração é de R$3.000, você vai receber ali 1/3, R$1.000, ok? No período aí das férias. E também, interessante que aqui fala, no caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional que trata esse artigo. Ou seja, se você ocupar um cargo de chefia, uma função de confiança, né, um cargo de assessoramento, você receber mais por isso, sua remuneração é maior por isso, então o cálculo das férias será com base nessa função de direção, função de chefia aí, ok? Então, o cálculo das férias vai contabilizar essa função aí que você está exercendo. Ela irá ser contabilizada para a sua remuneração. Então, se receber a mais, vai receber também 1/3 dessa remuneração a mais. Beleza? Questão 55. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, participar da logística de preparação e de realização do concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado. Note agora, mesmo que tais atividades estejam incluídas entre as suas atribuições permanentes. E aí, marcaria verdadeiro ou falso? Está falando aqui de uma gratificação que é para encargo de curso ou concurso. Quer dizer, o servidor vai trabalhar ali em curso, na elaboração de um curso, ou numa comissão de um concurso, ou algo assim, ok? Isso é de caráter eventual, e ele fala aqui que ele irá receber essa gratificação, mesmo que essas atribuições sejam permanentes do cargo. Aí não, né, gente? Se ele naturalmente já recebe e tem aquela atribuição, então ele não irá receber essa gratificação a mais. Por isso que esse item está errado, ok? Porque está dizendo aqui, mesmo que tais atividades estejam incluídas em suas atribuições permanentes. Se é uma atividade incluída na atribuição permanente, ele não vai receber uma gratificação a mais. Tranquilo? Fácil, né, de entender? Então, vamos lá. Está no artigo 76A. Fala aqui de algumas gratificações de curso ou concurso que é devido ao servidor que é em caráter eventual. Atuar como instrutor de curso de formação, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de prova discursiva. E no 3 aqui, participar da logística de preparação e realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições, ok? Então, se as atividades não estiverem, ele estiver fazendo algo a mais para participar aí de curso ou concurso, fazendo um curso, ajudando na produção do curso, ou ajudando ali na organização de um concurso, ele está fazendo a mais, aí ele vai receber essa gratificação, ok? Também por participar de aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou concurso, ou supervisionar essas atividades, ele também receberá aí essa gratificação. Tranquilo? Vamos à questão 56. Sobre agora, continuando falando dessa gratificação por encargo de curso ou concurso, fala que a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais.
é salvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Então, o que é que está dizendo aqui? Que o máximo que o servidor pode receber como gratificação por encargo de curso ou concurso são 120 horas de trabalho no ano. Só que, excepcionalmente e justificadamente, previamente autorizado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, isso pode ser acrescido, esses 120 horas pode ser acrescido mais 120 horas. Isso está correto, galera, está certinho, beleza? Isso está aqui no artigo, também no artigo aqui 76A, né? Agora dando continuidade aqui, falando sobre isso. Cadê? Aqui. No inciso 2, fala justamente sobre isso, que a retribuição não poderá ser superior a 120 horas de trabalho anuais, mas que pode sim, um caso excepcional e devidamente justificado, ter o acréscimo de mais 120 horas dessa retribuição. Tranquilo? E claro, a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou ao salário do servidor para qualquer efeito. O que é isso? Porque é algo eventual, é algo temporário, é algo que não vai ser algo constante, ok? Ele vai participar de um curso ou de um concurso ali, contribuir para a formação de um curso ou contribuir para a formação ou organização de um concurso. Então, não tem por que se incorporar a sua remuneração ao seu vencimento, ok? Então, questãozinha aqui, tranquila. Olhe essa que legal, sobre as férias do servidor. Vê que a gente está estudando na sequência da lei, do jeitinho que está lá na lei. Fica mais fácil de você entender. Depois é só pegar outras questões das bancas mesmo, e aí lembrar de tudo que foi visto aqui nesse percurso, ok? A respeito das férias do servidor, é incorreto afirmar. Note que aqui está falando que é incorreto. Podem ser acumuladas até um máximo de 3 períodos, no caso de necessidade do serviço. Letra B. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Letra C. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. E letra D. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Galera, veja qual que está estranho aí. Ó, letra B. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício? Sim. Precisa de pelo menos 12 meses para você pegar férias, né? Ah, com um mês eu quero férias já. Não, tem que ter 12 meses. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço? Verdade. Não pode contabilizar alguma falta ao serviço no período das férias, ok? Para o período das férias, os 12 meses ali, é 12 meses corrido. Ah, eu faltei um dia no mês, não importa, ok? E as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, se o servidor quiser solicitar, né? E no interesse da administração, sim. 3 etapas, então são 30 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, por exemplo. Pode ser. Agora o erro está aqui na letra A, porque diz que pode ser acumulado por 3 períodos, no máximo 3 períodos. Quer dizer que o servidor pode ficar 3 anos sem receber férias. É isso que está dizendo, sem tirar férias. Isso aí que está errado. Na verdade, o que a lei diz é que o servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos. Até 2 anos no máximo. Não pode ultrapassar 2 períodos, ok? Para o primeiro período aquisitivo, serão exigidos 12 meses de exercício, né? É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. E as férias podem ser parceladas aí até 3 etapas. Um detalhe a mais, que está aqui no artigo 78, é que o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Então você tem que receber as férias 2 dias antes de você entrar de férias, ok? Até, né? No limite é esse. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Questão 58.
A respeito das férias do servidor, é incorreto afirmar. Agora aqui a gente já viu alguns detalhes importantes. Vai ser uma breve revisão, né? O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão receberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e a um incompleto na proporção de 12avos, de 1/12 por mês de exercício, de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Ou fração superior a 14 dias, né? Então, aqui está dizendo, né, que o servidor que foi exonerado, seja ele efetivo ou em comissão, vai receber uma indenização relativa ao período das férias que ele tiver direito, seja um ano completo ou incompleto, né? Proporcional, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Okay? Letra B. O servidor que opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 30 dias de férias consecutivas, 30 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese de acumulação. É vedado levar à conta de férias qualquer falta no serviço, letra C. E letra D. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarado pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, qual é a alternativa incorreta? Veja, analise aí, tente responder e a gente já vai aqui comentando. A gente já sabe que a letra C é verdadeira. É vedado levar à conta de férias qualquer falta do serviço. A gente já sabe disso, já falamos anteriormente. Sobre a letra A, o servidor que foi exonerado, ou seja ele em comissão ou efetivo, né, ele vai receber aí o período de férias que ele trabalhou. E é justamente 1/12 por mês. Então, se você recebe 12 mil, cada mês é R$1.000. E você receberia aí no final, somados os 12 meses, seria 12 mil. Então, cada mês R$1.000. Então, se ele foi demitido ali 6 meses depois de receber férias, então ele vai receber R$6.000, ok? Referente a esse período. E se ele trabalhou 6 meses e 14 dias, então ele vai receber 6 meses. Mas se foi 6 meses e 15 dias, aí ele já recebe 7 meses, porque ele fala aqui, ó, um período superior a 14 dias. Se ele trabalhou superior a 14 dias, trabalhou 15 dias, ele já tem direito ao mês inteiro. Beleza? Olha a letra B. O servidor que opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 30 dias consecutivos de férias por semestre, proibido em qualquer hipótese a acumulação. Pela lógica, essa parte de proibida a acumulação está certa, né? Sem a gente analisar aqui a questão da lei, mas só pela lógica a gente sabe que está certo. Porque se o servidor ele trabalha, opera com raio-x, o objetivo é que ele tire férias para não ficar tão exposto a essas substâncias radioativas, não é isso? Então, não pode acumular, tranquilo? A questão aqui é justamente o período. Não são 30 dias, são 20 dias por semestre. Tá? Aí, por isso que esse item está errado. E as férias poderão ser realmente interrompidas em caso de calamidade pública, comoção, convocação para o júri, serviço militar, serviço eleitoral ou serviço militar, eleitoral, e a necessidade declarada pela autoridade superior, ali, máxima do órgão ou entidade? Sim, pode sim. Beleza? Então, estamos aqui, ó, falando sobre a questão, artigo 78, parágrafo 3º aqui, né? Ele vai receber a indenização, servidor seja efetivo ou em comissão, né? E tiver direito das férias e o período incompleto ali, né? Também na base da remuneração do mês, em que a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que o servidor for exonerado, né? 20 dias aqui, no caso do raio-x, das substâncias radioativas, e as férias poderão ser tiradas aí, ou ser interrompidas, né? Em caso de calamidade pública, comoção e assim vai. Tranquilo?
Uma questãozinha aqui muito boa. Agora, esse período, fique ligado, né? Então, quem trabalha com radioatividade e raio-x, 20 dias por semestre. Questão 59. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta enteada, ou dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Vocês marcariam o que aí? Certo ou errado? Marcou? Então, galera, esse item está dizendo que o servidor pode receber uma licença por motivo de pessoa da família, de doença em pessoa da família. Então, alguém da sua família está doente, ou alguém que está no seu assentamento funcional, que é um dependente seu, está doente, e você precisa tirar uma licença para cuidar dessa pessoa. E existe essa possibilidade na Lei 8.112. No entanto, lá fala que você só pode fazer isso se a sua assistência for indispensável e você não conseguir acumular da assistência à pessoa e também cumprir as suas atividades. Ou se você não conseguir compensar esse horário. Então, por isso que esse item está certíssimo. Está lá no artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, do companheiro, alguém da família. E a licença, ela só será deferida, ou seja, só será autorizada, né, se essa assistência for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com exercício de trabalho ou com compensação de horário. Ok? Tranquilo? Então não é porque alguém da minha família está doente que eu posso tirar a licença. Primeiro vai perguntar, você pode, a sua assistência é indispensável? Ou tem alguém que pode cuidar da pessoa? Você não consegue cuidar da pessoa e continuar trabalhando? E você não consegue compensar o horário que você está cuidando da pessoa? Não, não consigo, é indispensável, então você tem direito à licença. Ok? Claro que isso vai ser tudo avaliado, né? Questão 60. A licença por motivo de doença em pessoa da família, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições: por até 90 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e por até 60 dias consecutivos ou não, sem remuneração. E aí? Certo ou errado isso? Será que é certo? Será que é errado? Essas questões com dias, quantidade de dias, sempre confundem bastante. E sempre confundem bastante. Essa está errado porque fez a troca. 90 dias. A licença por motivo de doença em pessoa da família, ela pode ser concedida num período de 12 meses. A cada 12 meses a pessoa pode tirar essa licença. Até 60 dias consecutivos ou não, mantido a remuneração. Pense, o período menor, 60 dias, a remuneração é mantida. Depois, 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Okay? Então, período maior de 90 dias sem remuneração, período menor com remuneração. O início do interstício da contagem, né, dos 12 meses, será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Então, quando é que vai começar a contar? Primeira licença. Claro que a pessoa vai pegar 60 dias aí, mantida a remuneração. Então, comecei em 1º de janeiro, vai contar aí a partir de 1º de janeiro. Mesmo que seja dias não consecutivos, peguei 5 dias, depois peguei 10, peguei 15, até dar 60, será com remuneração. A partir de 60, aí vai começar a contar também, até 90, né? Aí será sem remuneração. Beleza? Tranquilo, né? Facinho a gente estudar assim, é gostoso. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro
que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será pelo prazo máximo de 12 meses e mantida a remuneração. Veja o que está dizendo aqui. O servidor ele foi deslocado para outro ponto do território nacional. E aí o servidor, como ele foi deslocado, o cônjuge, né, companheiro ali, pede uma licença para acompanhar esse servidor. Okay? Para acompanhar aí esse servidor. E aí, será que essa licença é remunerada? Será que não é? Bom, aí esse item está errado, porque a licença é por um período indeterminado e sem remuneração, ok? Então, licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro território, para outro ponto do território, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Essa licença que você vai acompanhar o cônjuge é uma licença por prazo indeterminado e sem remuneração. Agora, o que pode acontecer lá? No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes, da União, Estado, Distrito Federal, Município, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Se seu servidor foi deslocado para essa outra área do território nacional e lá tem uma entidade, um órgão da administração pública federal, da autárquica ou fundacional, né, de uma autarquia ou de uma fundação pública federal, o que é que pode acontecer? O servidor que foi deslocado, o servidor que solicitou a licença, ele pode exercer suas atribuições lá e aí receberá a remuneração, ok? Mas se não tiver, sem remuneração. Em regra, a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado é uma licença por prazo indeterminado e sem remuneração, ok? Questão agora número 62. O servidor terá direito à licença para atividade política sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, que está falando agora licença para atividade política. Você é um servidor e quer ocupar um cargo aí, vereador, de prefeito, de deputado, de que seja. Então, mas para isso você tem que escolher a sua convenção partidária, ok? E aí você vai pedir licença para atividade política e até a véspera da sua candidatura você não vai receber, ok? Por isso que diz assim, o servidor terá direito à licença, ok, sem remuneração, do período em que mediar entre a sua escolha da convenção partidária, quando ele se registra lá no partido, como candidato a cargo eletivo, e a véspera da sua candidatura, ok? Até a véspera da candidatura na Justiça Eleitoral. Aí, nesse período, ele não terá remuneração, mas tem um período que tem remuneração. Essa é uma licença que merece atenção, porque você pode se confundir. Então, ó, vamos lá. Escolha da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura sem remuneração. Agora o parágrafo primeiro. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização dele será afastado a partir do dia imediato do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao pleito. Veja agora, a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo somente pelo período de 3 meses. Então, se um servidor, ele exerce um cargo de direção, chefia, assessoramento, um cargo alto, né? Arrecadação, fiscalização, ele tem que ser afastado do cargo a partir do dia imediato do registro da candidatura dele. Okay? A gente já viu que o servidor terá direito à licença a partir da convenção, escolha da convenção partidária, até a véspera do registro da sua candidatura. Essa licença sem remuneração. Agora, se esse servidor, após o registro da candidatura, exercer um cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, ele pode interferir no processo político ali. Então, se acontecer isso, ele será afastado do dia imediato do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição, ok? E aí, nesse período do dia imediato ao registro da candidatura até o 10º dia após a eleição, ele terá direito à remuneração, os vencimentos dele, ok? Num período de 3 meses. Tranquilo? Então, vamos lá. O servidor quer ocupar um cargo político aí. Ele tem direito de licença para atividade política. Quando é que essa licença começa? A partir da convenção partidária. A escolha. Até quando? Até a véspera do registro de sua candidatura. Esse período ele tem remuneração? Não. Agora, se o servidor ele ocupa uma função de confiança, um cargo de direção, um cargo alto, né, de chefia, de assessoramento, de arrecadação, fiscalização, o que é que vai acontecer? Após ele registrar a sua candidatura, ele precisa, imediatamente, no dia que ele registra a candidatura, se afastar do cargo. E aí, ele se afasta do cargo até o 10º dia seguinte do pleito, tá? Da eleição. E nesse período do registro da candidatura até o 10º dia, ele tem direito a seus vencimentos, tem direito a receber seu saláriozinho, ok? E aí, só que esse período não pode ultrapassar 3 meses, tranquilo? Aí depois que foi eleito ou não foi eleito, a gente vai ver outros detalhes mais para frente. De acordo com a Lei 8.112, a licença capacitação, agora está falando da licença capacitação, letra A, poderá ser concedida após 5 anos de efetivo exercício. Letra B, não é remunerada. Letra C, poderá ser acumulada. Letra D, é independente do interesse da administração. Então, galera, aqui está falando da licença capacitação, a famosa licença prêmio no passado, e em alguns estados, alguns outros momentos tem a licença prêmio, né? Mas agora, na Lei 8.112, não tem licença prêmio, tem licença capacitação. Você pode sair do exercício do seu cargo para se capacitar, beleza? Agora, isso é só após 5 anos de efetivo exercício? Verdade. Ela não é remunerada? Aí não, ela é remunerada. Você recebe sua remuneração tranquilamente. Poderá ser acumulada e é independente do interesse da administração? Veja que a questão quer saber a alternativa correta. Então, ela não pode ser acumulada, ela depende do interesse da administração e ela pode ser concedida após 5 dias, então por isso 5 anos, né, de efetivo exercício, por isso que a alternativa é a letra A, ok? Letra A aqui, o período é de até 3 meses. Após cada quinquênio, 5 anos, de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, o servidor tem direito e a administração não pode negar, não, é no interesse da administração, a administração tem que liberar, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de cursos de capacitação profissional. Os períodos de licença de que trata o CAPT não são acumulados, então não dá para o cara, em 10 anos então vou pegar 6 meses, em 15 anos eu vou pegar 9 meses, e assim vai, não são acumulados. Se você não tirar ali, perdeu, ok? Claro que você tem que comprovar, né, que você realmente estava fazendo aquele curso e tal.
Tranquilo? Questão 64. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Então vamos lá. Será que o servidor é ocupante de cargo efetivo e não está em estágio probatório? Será que o servidor em estágio probatório pode tirar licença para tratar de assuntos particulares? Em estágio probatório não pode. Até vou dar, lembre de matraca, ok? Matraca são as licenças que o servidor em estágio probatório não pode tirar. Mandato classista para tratar de interesses particulares e a licença capacitação. A gente vai ver isso mais para frente. Por que não? Porque todas elas exigem mais de 3 anos. Por exemplo, capacitação tem que ter 5 anos. Então, como é que vai? Tratar de assuntos particulares só após o estágio probatório. E mandado classista também. Tranquilo? Então, esse item aqui, galera, está errado. Por quê? Porque o prazo aqui, ele fala do prazo. Ó. Até 2 anos consecutivos é o prazo para tratar, para licença para tratar de interesses particulares. Mas, no caso da lei, fala que é num prazo de até 3 anos. Ok? Então, se cair lá numa questão assim, você fica ligado. E outro detalhe, não pode tirar licença para tratar de assuntos particulares estando em estágio probatório, ok? E a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor no interesse da administração. E outra coisa, sem remuneração. Eu quero tratar de interesses particulares. Gente, você quer tratar de interesses particulares, então não vai ter remuneração, ok? Quero passar aí um ano caminhando por aí, viajando, passeando. Eu já tenho dinheiro, não quero saber de nada. Pode fazer isso, sem remuneração, por um prazo de até 3 anos. A licença pode ser interrompida? Pode ser interrompida, ok? A qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Se a administração verificar que está fazendo falta o servidor, volta, ok? Vamos a mais uma questão. De acordo com a Lei 8.112, não é uma licença com remuneração. Qual aí não é uma licença com remuneração? Letra A, licença para mandato classista. Letra B, licença capacitação. Você já sabe, né? Licença capacitação, você já sabe. Licença por motivo de doença em pessoa da família por até 60 dias consecutivos ou não. Você também já sabe. Letra D, licença para atividade política a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, pelo período de 3 meses, máximo, né, de 3 meses. Você também já sabe. Então, galera, licença capacitação é uma licença, aquela que você tira a cada 5 anos, você pode tirar até 3 meses dessa licença e você vai receber. Licença por motivo de doença em pessoa da família, lembre, o período de menor, que são 60 dias, é com remuneração. O período maior, durante esses 12 meses, né, 90 dias, é sem remuneração. Ok? Então, esse item está perfeito. Letra D, licença para atividade política a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, é aquele período que, se for um servidor que tem um cargo de direção, de fiscalização, de assessoramento, ele vai se afastar do cargo e esse afastamento, por esse período, dá direito ao vencimento, sim. Agora lembre, quando no período que ele faz a escolha da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, aí esse período, sim, é um período sem remuneração. Mas durante esse período aí do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição, aí sim ele tem remuneração. Então sobrou a letra A, que é a licença para mandato classista. Essa licença é uma licença sem remuneração. O artigo 92 fala: é assegurado ao servidor
o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação, de classe de âmbito nacional, sindicato representativo, e assim vai. A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. O servidor vai receber a remuneração lá do mandato, ok? Então, ele não vai receber a sua remuneração. Lembrando que essa também é uma licença que não pode ser tirada no período de estágio probatório, beleza? Questão agora número 66. De acordo com a Lei 8.112, no caso do servidor investido em mandato eletivo, podemos afirmar corretamente que essa questão cai muito, cai bastante, você precisa ter isso bem em mente. Existem 3 casos aqui. Mandato federal, estadual e distrital, mandato de vereador e mandato de prefeito. Você tem que ter claro isso na sua mente. Olha as alternativas. O servidor investido no mandato de vereador poderá continuar no cargo, mas dispensará uma das remunerações. Letra B. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, poderá continuar no cargo se houver compatibilidade de horário. Letra C. Investido no mandato de vereador, terá obrigatoriedade de deixar o cargo. Letra D. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Tente marcar aí, pause o vídeo, já sabe, né? Gente, olha o que você precisa fazer. Preste atenção. Deputado, ou federal, estadual e distrital, sai do cargo. Tem que se afastar do cargo, obrigatoriamente. Não tem negócio de compatibilidade de horário, não tem negócio de escolha de remuneração, nada. Se afasta do cargo e vai receber lá a remuneração federal, estadual, distrital. Agora, se for vereador ou prefeito, aí tem 2 casos. No caso do vereador, ele pode continuar nos 2 cargos, no cargo de vereador e como servidor, desde que haja compatibilidade de horário, beleza? E no caso do prefeito, ele tem que se afastar do cargo, no entanto, ele pode optar pela remuneração de prefeito ou a de servidor. Aí ele vai escolher qual é a melhor para ele. Tranquilo? Então, fácil, né? For mandato federal, estadual ou distrital, afasta do cargo. A remuneração também, ele vai receber a remuneração lá do cargo. Se for prefeito, se afasta e escolhe a remuneração. E se for vereador, ele será, se ele tiver compatibilidade de horário, ele pode continuar nos 2, no mandato e no serviço público, e receber as 2 remunerações. Se não houver compatibilidade, o que vai acontecer? Ele vai se afastar do serviço, deixar de ser servidor público, né? vai exercer a atividade política dele e vai escolher a remuneração. Tranquilo? Então aqui a alternativa é a letra D, porque fala do prefeito. O prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Por que a letra A está errada? Porque está falando aqui, investido no mandato de vereador, poderá continuar no cargo, mas dispensará uma das remunerações. Não. Se ele continuar no cargo, ele pode receber as 2. Letra B. Trata-se de mandato federal, estadual, distrital, poderá continuar no cargo. Não pode. Mesmo tendo compatibilidade de horário. Federal, estadual, distrital, deixa o cargo. Investido no mandato de vereador, terá obrigatoriamente que deixar o cargo. Não. Ele não terá obrigatoriamente que deixar o cargo, porque se houver compatibilidade, ele pode continuar nos 2. Tranquilo? Então, isso aqui que diz o artigo 94. Servidor investido em mandato eletivo aplica-se as seguintes condições. Já falei, né? Federal, estadual, distrital, afasta do cargo. Prefeito, aí, será afastado do cargo, podendo optar pela remuneração. Vereador, havendo compatibilidade de horário, receberá a vantagem do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade de horário, aí sim ele será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Ok? Tranquilo, né? Próximo. O servidor, questão 67 agora, poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial. Ou não poderá, né? Note que não poderá. Não poderá
ausentar-se do país para o estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. A ausência não excederá 4 anos e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Então aqui é uma liberação que ocorre para o servidor estudar, né, ou fazer uma missão oficial no exterior. E para isso ele tem que ter a autorização do presidente da República, do presidente dos órgãos do Poder Legislativo e o presidente do órgão do Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, ok? E essa licença não pode ser superior a 4 anos. É isso que justamente diz lá o artigo 95, ok? E um detalhe a mais é que se ele for concedida essa licença, ele não vai poder ser exonerado ou tirar licença para tratar assuntos de interesse particulares antes de decorrido igual período. Ou seja, se ele ficou lá 4 anos, ele tem que trabalhar mais 4 anos para depois ser exonerado. Claro que se ele quiser ressarcir as despesas que ele teve lá, as despesas que foram gastas com ele, que ele estava num período de licença, estava recebendo, né? Então aí nesse caso ele pode sim ser exonerado, mas vai ter que pagar o que a administração gastou com ele, beleza? E o disposto nesse artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática, que aí é outra questão, né? Vamos à questão agora 68. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos a servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período do estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença de capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então, primeiro, licença para programas de mestrado e doutorado. Pode ser tirada? Pode. Existe essa licença? Existe. Qual o período mínimo de efetivo exercício? 3 anos de efetivo exercício para mestrado, 4 anos para doutorado. O cara tem que estar lá pelo menos há 3 anos. E incluindo aqui o estágio probatório. Então, o servidor em estágio probatório pode ser afastado para a realização de programa de mestrado? Não. Porque o estágio probatório são 3 anos. E ele precisa estar pelo menos há 3 anos no exercício das suas atividades para receber esse afastamento, para ser liberado esse afastamento para mestrado. O servidor em estágio probatório pode ser afastado para doutorado, para programa de doutorado, pior ainda, porque doutorado são 4 anos, ok? Então, esses itens aqui estão certos, ok? Detalhes aqui importantes. Então, você pode ter esse afastamento, né, para mestrado e doutorado, mestrado 3 anos de efetivo exercício contado com estágio probatório e 4 anos no caso do doutorado. E para isso você não pode ter tirado licença para tratar de assuntos particulares ou licença capacitação nos 2 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Beleza? Estamos aqui tranquilo. Após doutorado, também tem que ter 4 anos, pelo menos 4 anos de exercício. Agora, essa aqui é muito boa. De acordo com a Lei 8.112, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, exceto. São os motivos que o servidor pode se ausentar do serviço. E o prazo, né, o período também, né? 1 dia para doação de sangue, 8 dias no caso de casamento, 8 dias no caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pai, madrasto, padrasto, filho, enteado, menor sobre guarda ou tutela, irmãos, e 1 dia no caso de aniversário. Qual é
alternativa correta? Na verdade, qual a incorreta, né? Então, galera, aqui a incorreta é a letra D. No dia do aniversário, não existe essa regra na Lei 8.112. Agora, doação de sangue tem 1 dia. Casamento tem 8 dias. Falecimento de cônjuge, companheiro, 8 dias. Para tirar onda, lembre-se que casamento, não que seja isso, mas casamento e falecimento têm mesmo período, né? 8 dias aí que você pode se ausentar, beleza? E sem prejuízo de nada, recebe tudo bonitinho. Aí tem também, ó, aqui no artigo 97 fala sobre isso, né? Por 1 dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitando em qualquer caso a 2 dias, 8 dias para casamento e falecimento. Ok? Questão 70. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sendo dispensada a compensação de horário? E aí, um servidor estudante, ele tem direito a um horário especial sem compensar o horário? Claro, galera, claro que não. Ele tem direito, sim, ao horário especial sem prejuízo do exercício do cargo. Então, ele precisa compensar esse horário, ok? Por isso que o parágrafo 1º fala aqui, né? Será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício respeitada a duração semanal do trabalho, ok? Agora, também será concedido horário especial ao servidor que é portador de deficiência. Já falei sobre isso, embora a Lei 8.112 use o termo portador, e atualmente não se utiliza mais esse termo, estaria certa essa citação, porque está falando sobre a lei, né? A lei não vai estar todo dia se atualizando. Então, o servidor também será concedido um horário especial para o servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, agora sim, independente de compensação de horário. O servidor agora tem uma deficiência, ele vai tratar dessa deficiência, ele precisa dessa liberação. Aí, nesse caso, ele não precisa compensar. Agora imagine, um servidor que é estudante, aí ele diz, não, eu vou botar as minhas aulas bem no horário do trabalho, porque eu não vou precisar compensar. Não, ele vai precisar sim. Ok? Aí as disposições no parágrafo 2º aqui também inclui o servidor que tem um filho, um cônjuge, um dependente que tenha deficiência. Então ele também poderá se ausentar do trabalho e não precisará compensar esse horário. Questão 71. O servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurado na localidade da nova região ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independente de vaga. Então, o que está dizendo aqui? O servidor foi deslocado para uma nova localidade, ok? Uma nova residência, no interesse da administração. E lá, se ele era estudante aqui, e lá ele quiser continuar estudando, e não tiver vaga, e aí? Então ele precisa ser matriculado. Isso aqui está certo, independente de vaga, ok? Ele tem direito a essa vaga, independente de ter ou não, ok? E o disposto neste artigo estende-se também a companheiro ou companheira, filhos, enteados que vivam na sua companhia, bem os menores na sua guarda, ou com autorização judicial. Esses também têm o direito a essa vaga, né, essa matrícula na instituição de ensino lá, que ele desejar mais próximo ao seu trabalho. Questão número 72. É incorreto afirmar que incorreto. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas? Letra B. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Letra C. Licença para tratar de assuntos particulares é considerado como efetivo exercício?
E letra D, as férias são consideradas como efetivo exercício? E aí, marque a alternativa correta. Galera, claro que aqui a questão errada é a letra C. Porque fala que tratar de interesses particulares é considerado como efetivo exercício. Eu digo, olha, eu vou... Lembre que a licença para tratar de interesse particular é uma licença que pode durar até 3 anos e essa licença é sem remuneração, então eu vou ficar 3 anos aí e é como se eu estivesse trabalhando. Na verdade, não. Você vai ficar de licença, não terá remuneração e não será contado esse período como efetivo exercício, ok? Agora, se você está a serviço das Forças Armadas, claro, ok? As férias também são contadas como efetivo exercício. E, como fala aqui, a apuração do tempo de serviço será feita em dias e será convertida em anos, considerando o ano 365 dias. É isso que está aqui no artigo 100 da Lei 8.112, ok? Uma coisa aqui mais a acrescentar. São os casos aqui que serão contados como um efetivo exercício, né? Exercício de cargo em comissão equivalente em outro órgão, entidade, da União, dos Estados, do município ou do Distrito Federal. Exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer território nacional. Participação de programa de treinamento também vai ser contado como efetivo exercício. Desempenho de mandato federal, estadual, municipal, distrital, também efetivo exercício. Júri, também missão ou estudo no exterior quando autorizado o afastamento. Esses casos aí serão contados como efetivo exercício. Agora, tratado de interesses particulares aí não. Né? Questão 73. De acordo com a Lei 8.112, a alternativa errada sobre direito de petição. Agora a gente está falando aqui de direito de petição. O que é direito de petição? É direito de requerer de pedir algum ajuste, alguma alteração, algum direito que você tenha e você exigir isso para a administração, ok? Solicitar isso, né? Isso é o direito de petição em linguagem simples. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ao interesse legítimo. Será que é assegurado você fazer essa solicitação? Letra B. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente? Letra C. Cabe o pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, podendo ser renovado? E letra D. O requerimento e o prazo de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de um prazo de 30 dias. Então, você tem direito de petição? Você tem direito de requerer aos poderes públicos algo que seja do seu direito, em defesa do seu direito ou do seu interesse legítimo? Tem. Então, isso está correto, ok? O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, vamos pensar. Quem é que vai decidir sobre o direito que eu estou solicitando ali? A autoridade competente. Mas sou eu que que encaminho esse requerimento para a autoridade competente? Não. É a autoridade imediatamente superior ao subordinado. Ou seja, existe aqui a autoridade competente para solucionar o problema, existe eu, e eu vou entregar esse requerimento à autoridade superior a mim, ao meu chefe. E aí meu chefe vai enviar esse requerimento para a autoridade competente. Isso dá certo, ok? Letra C. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão? Então, vamos dizer que a autoridade proferiu o ato. Você decidiu, tomou a decisão. Você pode pedir reconsideração? Reconsidere, argumentar lá. Veja isso, analise direito, por favor. Pode. Mas não pode haver uma renovação. Esse pedido não pode ser renovado. Pediu a reconsideração, depois pede de novo, aí não.
E o requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados em 5 dias e ter um prazo aí de 30 dias. Decididos em 30 dias, isso também está certo. 5 dias para despachar, 30 dias para decidir, ok? Então o erro está aqui na letra C, onde fala que o pedido de reconsideração, ou seja, a autoridade decidiu, você pediu para reconsiderar, a autoridade não reconsiderou e você pode renovar, não pode renovar esse pedido de reconsideração, beleza? Então, a alternativa letra C é isso que diz o artigo 104, que a gente já tratou aqui em detalhes, né? O pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido não pode ser renovado, né? Não pode ser renovado. Tranquilo? Vamos mais uma. O recurso, agora vamos lá. Você solicitou algo, aí você envia essa solicitação pela autoridade imediatamente superior a você, e essa autoridade imediatamente superior a você enviará para a autoridade competente decidir. A autoridade competente decidiu, foi contra ao seu pedido. Você reconsiderou, você solicitou a reconsideração. A autoridade competente nega. Você pode reconsiderar de novo? Não. Pode solicitar novamente essa reconsideração? Não. Você pode agora entrar com recurso. E agora vamos falar do recurso. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Será que está certo? Isso aqui, galera, está correto. Por quê? Então, o recurso ele vai ser expedido, vai ser dirigido a quem? A autoridade superior a que proferiu a decisão. É o seu chefe imediato? Não. É a autoridade competente que seu chefe enviou o pedido, a sua petição? Não, porque essa autoridade já negou. Agora você vai pedir ao superior da autoridade competente que proferiu a decisão e assim sucessivamente. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. E sucessivamente em escala ascendente. Você pode recorrer ali outras vezes, ok? O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a quem estiver imediatamente subordinado o requerente. O prazo para interposição de pedido de reconsideração de recurso é de 30 dias, a contar da publicação da ciência ou pelo interessado da decisão recorrida. Ou seja, você tem 30 dias para interpor aí o recurso, para fazer o seu recurso e solicitar. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Tranquilo? Então aí, questãozinha tranquila. Lembrar dessa sequência, né? Você faz a sua petição, envia pelo seu chefe imediato, né? Uma pessoa superior a você. Ele vai enviar para a autoridade competente. A autoridade competente toma a decisão. O despacho tem que ser 5 dias e 30 dias para tomar a decisão. A autoridade competente tomou a decisão, aí você pode pedir a reconsideração. A autoridade competente não reconsiderou, você não pode renovar a consideração. A reconsideração você pode agora entrar com um recurso. E esse recurso será enviado pela autoridade imediatamente superior a você, o seu chefe, para uma autoridade superior a que emitiu a decisão. Beleza? E assim sucessivamente. Tranquilo? Questão 75. De acordo com a Lei 8.112, julgue o item abaixo como certo ou errado. O direito de requerer prescreve. A prescrição, em regra, assim, de forma simplificada, é a perda do prazo. Você vai perder o prazo de solicitar o seu direito, ok? Então, o direito de requerer prescreve. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade,
ou que afetam o interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, e 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então aqui a gente tem dois prazos de direito de petição. O de 5 anos, que são os casos mais graves, ou seja, se você for demitido, for cassada a sua aposentadoria, ou se você for cassada a sua disponibilidade, você só tem 5 anos para requerer aí o seu direito, ok? A questionar. 5 anos. Depois de 5 anos, prescreveu, já era, perdeu o prazo, já era. E no caso de coisas mais leves, como uma suspensão, como uma advertência, aí você tem até 120 dias, salvo se tiver outro prazo fixado numa lei mais específica, beleza? Então esse item aqui está correto, está lá no artigo 110, falando sobre o direito de requerer, ok? Ele vai prescrever em 5 anos, aí lembre, nos casos mais graves, 5 anos, demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Nos casos mais leves, aí são 120 dias, ok? O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Então, o prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato. Então, que ato? Do ato da demissão ou do ato da cassação da aposentadoria. Se não tiver uma publicação, da data da ciência, na data que o servidor se tornou ciente da situação que aconteceu, beleza? Da advertência, da suspensão, de algo assim, tranquilo? Aí começa a contar o prazo para você, para prescrever aquele requerimento que você pode solicitar. E questão 76, para a gente acabar com essa ideia de pedido de petição, né, de direito de petição, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, não interrompem a prescrição. Então veja, prescrição é esse período que você tem para solicitar o seu direito, esse período, para pedir para verificar a situação. Será que quando você pede a reconsideração ou entra com recurso, interrompe a prescrição? Essa interrupção da prescrição é começar a contar de novo, volta do zero. Isso é errado, galera. Quer dizer que não interrompe. No caso, interrompe. A questão está dizendo que não interrompe, mas interrompe a prescrição, ok? Ó, volta a contar do início. O período de reconsideração e do recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição, beleza? Aí aqui fala também a prescrição é da ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Para o exercício do direito de petição, é assegurado vista ao processo ou documento na repartição do servidor ou procurador por ele constituído. O servidor tem que ter direito a ter acesso aos documentos, ao processo, né? E aqui cita alguns detalhes importantes, até cair em outras leis, né? A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Então, atos ilegais devem ser anulados aí. A administração deve rever, ok? E são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Então, galera, aqui a gente fez mais 26 questões da Lei 8.112. Espero que tenham ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco a gente volta com mais 20 e poucas questões aí, para daqui a mais 2 aulas a gente acaba essa lei, beleza? Um abraço aí, deixe seu comentário aí, qualquer dúvida entre em contato, valeu, tchau, tchau.